tudo bem sentado e com vinho, tudo ambiente agradável. São 10 para as 7, nós geralmente começamos por volta das 7 horas. Então hoje volto já. Não, sim, já pode dizer em casa. Não, mas a Ana Paula, muito britânica, chegou aqui uma pontola na parede, isto é uma vergonha, isto é tudo uma vergonha, e nós somos artistas e nunca começamos a horas. E é uma vergonha porque a gente mora aqui ao lado e nunca consegue chegar a horas. Mas pronto, 10 para as 7 parece uma hora bonita para começar, André, e se alguém chegar, depois vai entrando. Bem-vindos à terceira conversa à volta das imagens, aqui na Biblioteca da Sociedade Nacional das Belas Artes. A conversa pretende ser um diálogo à volta das imagens e do que elas... Senta-te, Sandra, aí atrás. O que elas constituem para nós, mas essencialmente, nós hoje em dia vivemos num mundo povoado de imagens. As imagens tomam conta da nossa vida e nós utilizamos as imagens de uma maneira abusiva, se me permitem a expressão, ou seja, fotografamos em campos de concentração, ou seja, isto é a moda do selfie, sem respeitar e sem olhar para os objetos e para a memória das coisas, ou seja, particularmente chocante, essa que eu falo desse campo de concentração de Auschwitz, mas no outro dia também estava no Mosteiro de Alcobaça e foi fantástico porque perante o túmulo de Dona Inês e Dom Pedro as pessoas estavam a fazer uma selfie e depois de fazerem a selfie iam-se embora e não olhavam para o túmulo, não é? Quer dizer, e passaram, eu escrevi aqui, para não me enganar, 663 anos desde que aqueles túmulos estão ali. Ou seja, as imagens povoam-nos, contaminam-nos e tomam conta de nós. Essencialmente, hoje estamos aqui para falar de imagens e com pessoas que trabalham com imagem. Eu vou passar, depois de apresentar o nosso querido André, vou só ler um pouco aqui da biografia do André, grande André, mas pronto, parecida com a minha, é a nossa idade, mas acho que é importante. Estreou-se como ator em 1984, criou o Teatro Instável em 2004, onde encenou e atuou em A Gargalhada de Yorick, Noite Antiquíssima, acerca de música ou Hamlet. A comédia dell'arte, descoberta na Companhia Meia Preta, e a sua paixão pela máscara levaram-na a estagiar com Ferruccio Soleri, no Piccolo Teatro de Milão. Ensina a técnica da máscara nos cursos e workshops. A partir da sua coleção de máscaras portuguesas, tem realizado diversas exposições pelo país. Adaptou Jorge de Sena e Aquilino Ribeiro para o palco e traduziu e ensinou a orquestra de Jean Anouilh e Hamlet de Shakespeare, entre muitas outras adaptações e criações próprias. No São Luís, em 2013, adaptou e ensinou Os Três Últimos Dias de Fernando Pessoa, de António Tabucchi. Com o conto O Circo da Lua, publicado em 2001, recebeu o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores. Criou em seguida o espetáculo Novo Circo Lua, apresentado em Lisboa, no Parque das Nações. Em 2010 publica Rio Homem, o seu romance, finalista do Prémio Leia e Prémio Pen Clube Portugal para primeiro romance. Colaborou no romance coletivo A Misteriosa Mulher da Ópera, criou formações musicais com espetáculos de poesia, Beat Hotel, A Flor do Lácio, já editado em CD, muito bonito, Canções para Poetas, onde apresenta composições suas, e o projeto No Precipício era o Verbo. Com a soprano Sylvie Mackenzie e o pianista João Paulo Santos, criou o recital Flaubert Collet, dinamizou as primas terças, recitais de ensaios de poesia e foi um dos impulsionadores da Teia 19, plataforma online para a apresentação de trabalhos durante a pandemia Covid-19. Uau, André! Paralelamente realiza inúmeros recitais poéticos nos mais variados formatos. Tem uma vasta experiência como ator em televisão, atuou de forma mais pontual no cinema, destacando solo de violino de Monique Rutler e Sem Ais de Tis Baianes. No CCB foi narrador de Lélio, de Berlioz, e criou o ciclo Jardim do Orfeu. Preparou o guião de Songs for Shakespeare, onde atuou ao lado da cantora Maria João. Recentemente escreveu o libreto para Marandicuí, com música de Álvaro Escalona, apresentado nos teatros municipais de Vila Real
e Bragança, entretanto, editado em CD. Acho que não me engano nada, não, André? Eu não estava a ouvir, desculpa. Bem-vindo, André. Muito obrigado, João, estava a brincar. Tu escreveste relativamente à imagem e este universo que nos toca e que nos enche de histórias e memórias e de alguma maneira nos polui. A imagem ou permanece quando tudo mais desaparece. Queres falar um bocadinho acerca disto ou desta ideia de imagem que tu escreveste no Postal? A imagem ou permanece quando tudo mais desaparece? Eu acho que a imagem é essencialmente um artifício da memória, mas que também conhece veículos técnicos para se firmar. Então, tudo aquilo que nós fazemos, experienciamos e vivemos, acaba por se cristalizar numa imagem, seja ela criação nossa, memória nossa, ou experienciada através das imagens que nos são legadas. Porque nós temos um imenso catálogo de imagens na nossa cabeça, que são coisas que nós vimos e que são coisas muitas vezes que nos são contemporâneas, mesmo que tenham 18 mil anos de existência. E no outro dia nós estávamos a falar até que a primeira câmara fotográfica nasce connosco, está na nossa cabeça. Lembras disso? Sim, lembro-me. Lembro-me, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tive uma experiência que foi muito particular. É a voz comum que é voz comum, quer dizer, costuma dizer-se que não, costuma predizer-se, costuma inventar-se que o instante da morte, há um momento, há uma idealização da morte e há muita gente que diz, mas que não esteve lá, mas que acha ou supõe ou pressupõe que no instante da morte nós revemos a nossa vida toda. E o que é uma ideia agradável, no sentido em que no momento do suspiro final nós já nos permitimos desligar, estando ainda vivos, e fazemos uma espécie de retrospectiva, estamos confrontados somos confrontados com o nosso registro. Isto é inverificável à partida, não é? Quer dizer, ninguém viveu esse momento, morreu e depois disse exatamente, vocês têm razão. É mesmo isso que acontece. Não temos testemunhos vivos nem mortos desse fenómeno. Mas acontece que quando tinha 12 anos, o meu pai gostava de cavalos e gostava de montar a cavalo. E nós, na nossa juventude e pré-adolescência, montávamos muitas vezes com ele. E dávamos grandes passeios aos domingos. E num passeio particularmente extenso que fizemos, que não é muito habitual, um passeio salvo umas 3 horas, ali pelas bandas entre Sintra e Colares, julgo eu tinha 12 anos. E segui com aquele grupo num cavalo, e acontece que o meu cavalo vivia a saber depois, vinha a perceber depois, tinha perdido uma das ferraduras. Na altura eu era muito timorado, agora já tenho mais receio de me aventurar nestas coisas, mas tínhamos aprendido a fazer uma coisa que certos cavalos fazem com facilidade, que é passar do passo para galope sem passar sem meter a segunda, digamos assim. Sim. Não é? Sem passar para a trote. terceira hora. Exatamente.
E eu quis fazer isso porque tivemos que parar para atravessar uma estrada asfaltada, que atravessámos com cuidado, e depois entramos novamente em campo aberto, e eu fiz essa experiência. E o cavalo sentiu e deu aquele impulso, mas simplesmente, talvez por ter perdido a ferradura e por ter sentido uma dificuldade de contacto com o chão, com a terra, ele estacou subitamente a 4 patas e eu fui projetado por cima da cabeça do cavalo. Ora, acontece que isso deve ter durado entre 1 a 2 segundos, não é? Uma coisa que acontece muito rapidamente, e acontece que eu desliguei. No momento em que sou projetado, desliguei. E só voltei a ligar, digamos assim, para usar esta expressão, quando tive o primeiro contacto com o chão, caí bem, não me magoei, voltei a montar para o cavalo. Voltei a montar o cavalo. O que é que aconteceu durante esses 2 segundos? Eu vi, não lhe vou chamar uma longa-metragem, porque eu só tinha 12 anos, se isso acontecesse agora, no instante da minha morte, seria certamente uma longa-metragem, porventura alguma coisa já daqueles filmes que duram muito para além dos 100 minutos. Eu vi a minha vida toda passar-me à frente dos olhos, era toda pouquinha, portanto vamos chamar-lhe uma curta, não é? Uma curta-metragem. E foi extraordinário. E o que é mais extraordinário dessa experiência, que é o que eu retenho, é porque me lembro de uma imagem, de toda aquela girândola que passou, de tudo o que está gravado, e está gravado, isso é que é impressionante, na nossa cabeça, no nosso disco rígido, há uma imagem de que eu me lembro. E, portanto, nós somos realmente, observando o mundo, uma câmara fotográfica. Não temos, de uma maneira consciente, essa imagem? É uma imagem muito simples, com a definição, também tem este lado ocular, não é? Nós estamos habituados ao formato quadrado que delimita o ecrã, a pintura, enfim, a janela. A nossa janela tem um formato que é definido. E temos muitas vezes, quando pensamos nisso, dificuldade em perceber como definir o nosso campo de visão. A imagem era muito simples. A imagem era o meu pai, de cócoras, no jardim da casa para onde nós fomos viver quando eu tinha 1 ano e picos, em São João do Estoril, ainda sem as sebes viçosas a fazer a vedação do muro que estava no fundo dessa imagem, o meu pai de cócoras a estender os braços, e tudo oscilava. Portanto, aquilo que eu retive foi aquilo que eu imagino que tenham sido os meus primeiros passos sobre as 2 pernas, a caminhar em direção ao meu pai, que estava ali pronto para me amparar. Portanto, isso existe. Nós somos, de facto, observadores. Eu gosto muito de um verso do Fernando Pessoa, Salvador do Álvaro de Campos, em que ele diz: fui isto, fui aquilo, etc, etc. Vi como um danado. Esta ideia de ver como um danado, quer dizer, de sorver nos olhos, não é sorver através da boca, mas de sorver tudo aquilo que vemos. Essa parece-me ser um dom, se quisermos chamar-lhe assim, que é muitas vezes que tendemos a menosprezar, porque é banal. Quer dizer, se não cegarmos, se não somos cegos, se não temos esse terrível desafio da cegueira, se não temos que confrontar-nos com isso, nós vemos a cada instante, e cada instante nos toca, nos impressiona, não é? E somos um repositório inacreditável das coisas que vimos. Se pensarmos nas coisas que cada um de nós viu numa sala, a quantidade de informação distinta e de experiência distinta que aqui está. Somos um arquivo de imagens. É um arquivo de imagens absolutamente impressionante, não é? E seria muito interessante poder conectá-las, mas antes de as conectarmos uns com os outros, o mais difícil é mesmo conectá-las connosco próprios, não é?
E dizer as nossas próprias. Recuperar essa É por isso é que eu querendo recuperar. Essa memória exata, não é? Querendo recuperar essa viagem, esse momento bonito que tu falas do balançar, e provavelmente são os teus primeiros passos, nas imagens marcantes que tu escolheste e que de alguma maneira te tocaram e continuam a tocar, podíamos passar estas duas primeiras, que são fantásticas, como veem, portanto, isto é a ligação, o André já vai para a ligação do André à banda desenhada e à revista Tintin, e esta muito bonita que tem a ver exatamente, e aí voltamos à relação com o teu pai, quando ele te levava para a escola e tu passavas e vias esta torre de observação, que é o foguetão do Tintin. Portanto, isto é mimético, isto é muito bonito, antes de passarmos a seguir para a revista Visão. Eu tenho que confessar uma coisa, quando o João me pediu para eu escolher imagens marcantes, pareceu uma tarefa mais fácil do mundo, porque há tantas coisas marcantes e relevantes, mas depois a verdade é que também não tem sido, estas duas últimas semanas têm sido bastante atribuladas, tenho tido muito que fazer e depois percebi que não era assim tão fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil, não é? Mas a verdade é que também não interessa. Então fui dando assim as imagens que fui achando, com dificuldade em apresentar imagens muito marcantes. Mas estas imagens são marcantes. Pela banda desenhada. Estas imagens são marcantes. Tem a ver com a fantasia da cabeça de uma criança que todos os dias fazia o troço de autoestrada. O pai ia para o trabalho, levava-me no banco de trás. Coitado, quantas vezes os pais dele, os meus avós paternos, moravam em Lisboa, ele tinha lá sempre uma roupa, um fato de substituição, porque eu chegava àquele limite onde estava já praticamente na escola onde ele me ia deixar, eu ia no banco de trás e depois vomitava em cima dele e pelo banco e ele ficava... Tinha um fato de reserva já preparado em Lisboa para essa eventualidade. Eu sempre fui muito enjoadinho. E ainda hoje sou. Eu tenho que ir no banco da frente e se for possível ser eu a conduzir, tanto melhor. Lá atrás é uma complicação. E a autoestrada começava em Linda a Velha e ia até Lisboa em placas de cimento. Ainda me lembro disso, do som do cimento, porque aquilo tinha umas ranhuras que separavam cada uma das placas. E à esquerda, em Alfragide, havia eu penso que isto seja um marco geodésico que ajuda à navegação da entrada da Barra de Lisboa, não é? Sempre o vermelho como aos farolinhos. E era um foguetão, portanto, diariamente eu passava por ali e ia para o espaço, em fantasia, não é? E depois o Tintin é idêntico, se virem, não é? É como se fossem, sim, é como se fossem as camisas de futebol, uma é aos quadrados, outra é às riscas, mas são dois clubes, este é da Croácia e aquele é de outra coisa qualquer. Podia ser um escocês em partido vermelho. E o Tintin foi uma publicação que era semanal e que foi fundamental nesse plano do sonho, da rêverie, da descoberta, inclusive, da literatura, porque o Tintin era uma revista que se publicava semanalmente e que nós aguardávamos todas as sextas-feiras que chegasse lá a casa e eu e a minha irmã disputávamos quem é que lê primeiro. Enfim, mas há vantagens em ter irmãos. E além do Tintin temos a revista Visão. Também. E a revista Visão, sim, que aparece mais tarde. Pá, que essa é fantástica, eu não conhecia. Não mas conhecia. Tu colecionavas, não me lembro, não tenho memória, principalmente pelo nome, quer dizer, posso-me lembrar eventualmente da capa, mas... Isto já é pós 25 de Abril, isto já é numa altura em que eu queria fazer banda desenhada, quer dizer, durante a minha infância e até isto, salvo erro, a revista Visão aparece, salvo erro, em 1977, e tem um slogan para uma nova banda desenhada portuguesa, ou seja, é uma revista que se publica com o intuito de manter uma regularidade um bocadinho ao espírito belga e francês,
ter uma revista que representasse os autores de banda desenhada portugueses. E havia autores absolutamente extraordinários, que eu adorava, havia outros que tinham este universo, este é o Mesquita, o português, não é? Eduardo Mesquita, salvo erro. Vítor Mesquita. O Vítor até fez bandas desenhadas epá, acho que fez uma coisa de descobrimentos, ou uma coisa de reis, havia qualquer lenda. Eu acho que ele trabalhou nessas bandas desenhadas. Tinha este lado também muito. Eu fartei-me de desenhar rochedos com castelos flutuantes no espaço. Isto influenciou-me imenso. E depois daqui partir para o Philippe Drouillet, em França, com as aventuras de Lone Sloan, que eram também bastante psicadélicas. O Vítor Mesquita é mais formalista, numa certa depuração e numa certa estilização embelezadora. O Lone Sloan, o Philippe Drouillet era mais doido. Mas enfim, isto salvo do Zep, e tem este lado vagamente surrealista e de transformação da Baixa de Lisboa, já ali o elevador de Santa Justa, e estão estas postagens todas num ambiente que acabou por ser refletido ainda recentemente no cinema português, esta ideia de que há sempre esta projeção da cidade antiga e da cidade de Lisboa e de outras cidades, há sempre essa projeção no tempo para uma aventura, digamos assim, para uma representação onde outras realidades são admissíveis. E isto fascinava-me. Conheci muitos autores muito interessantes. A revista teve altos e baixos, nem sempre manteve um nível, mas eu fiz uma revista, eu era miúdo, é preciso dizê-lo, não é? Eu era muito jovem, isto é 77, que significa que eu nasci em 64, tinha 12 anos, não é? Fiz uma revista com uma vinheta, digamos assim, um logotipo muito parecido, a que chamei Micron, reproduzia desenhos do Zep e do Vítor Mesquita, arranjei um herói também semelhante, mas eram revistas que eu produzia em casa e que tinham uma tiragem de 2 exemplares que davam um trabalhão, porque era preciso repetir 2 vezes os mesmos desenhos, não é? Mas a banda desenhada foi muito importante e esse elemento diversificado também. O que eu acho que era a grande mais-valia desses fanzines era apresentar-te um leque de propostas muito diversos. E depois tu conseguias gostar de mais de uma coisa e não necessariamente concordantes umas com as outras. Portanto, havia isto. Eu ainda gosto muito de banda desenhada, embora tenha perdido o contacto com aquilo que se faz atualmente, mas acho que foi uma forma de literacia muito interessante, quer do ponto de vista da literatura, quer do ponto de vista da imagem, e da educação relativamente à imagem, por causa do tipo de sequencialidade que a banda desenhada tem comparativamente ao cinema, por exemplo, não é? Aquele espaço em branco em que uma ação decorre e que na nossa cabeça tem de preencher, porque a ação, há uma interrupção da ação, não é? Portanto, há uma narrativa que se faz de cortes no tempo e que é muito próxima do cinema, em certo sentido. Nós temos que preencher esse vazio e imaginar que entre o quadradinho, o primeiro quadradinho e o quadradinho subsequente, decorreu um tempo e decorreu o cavalo galopou para chegar a outro quadradinho, não é? Mas não está lá e nós imaginamos isso e, portanto, foi muito importante para mim. Eu queria fazer banda desenhada quando fosse crescido e depois não fiz. E daqui passamos para outra paixão tua, também que surge, que é a música e a modernidade da música que tu descobres, tanto na música portuguesa, com José Afonso e Mário Branco, e com a música brasileira. Sim, aqui também, esta escolha também tem muito a ver com o elemento gráfico, quer dizer, a presença deste grafismo tão próprio dos anos 70 também me marcou muito visualmente, e eu desenhei capas de discos imaginários que ia fazer. Aliás, um dos discos imaginários que ia fazer era com os Pink Floyd. Nós íamos juntar-nos e íamos fazer uma coisa juntos.
da minha cabeça, o que é fantástico. E aqui tudo isto marcou muito. Há aqui este espectro de cores na capa do Cantigas do Maio. Do que eu agora me esqueci, é do Santa Bárbara, salve. Sim, não é? sim. Obrigado. Com aquele espectro do prisma daquele álbum que é extraordinário, porque é o Dark Side of the Moon, mas é o João Gilberto, que existe também edição maluca que fizeram no Brasil, e é o 2 em 1, porque assim eu posso falar de música brasileira e posso falar dos Pink Floyd, não é? Fizeram aquela maluqueira, não é? E este olho do José Mário. Estamos a falar de inputs, não é? E o que é muito engraçado é que o que eu retenho disto tudo é que, sem fazer comparações e sem entrar em retrospectivas saudosistas de qualquer espécie, mas restringindo-me aos factos, isto entrou nas nossas casas, porque os nossos pais eram progressistas, e isto, o Leo Ferré e uma série de outras coisas, mas também entrava o Demis Russos, isto dava para tudo. O Demis Russos, apesar de tudo, ele teve algumas expressão fantástica, não é? Daquele filme que eu te disse, não é? Pois. Viagem à Grécia. Pois. Os atores estão ali 10 minutos a falar dessa canção. Exatamente. Mas o que era, para mim, passei-te estas imagens, porque não sabia o que é que devia de passar, mas para falar disso. Não, mas eu, por causa destas imagens, eu fui à canção, foi muito engraçado. À canção, se me permites, canção Língua, porque é tão boa, em que diz: gosto de sentir em minha língua roçar a língua de Luís de Camões. E onde um parte do verso aparece a flor do lácio. E lembrei-me se seria daí que tu tinhas tido a ideia para chamares o teu grupo a Flor do Lácio, para avançar, e também se tu gostas de brincar com a palavra e com a língua e com a questão do sotaque, de que maneira que Sim. a música brasileira te influenciou em termos de, mesmo nesta dinâmica da canção e do ritmo. Não, agora fizeste-me perceber que estas capas não estão aqui por acaso e até fazem algum sentido. A verdade é que tanto eu como a minha irmã, que é 4 anos mais velha do que eu, lá em casa nós ouvíamos estes discos, ao mesmo tempo que ouvíamos os Beatles e os grupos mais ou menos foleiros ou mais ou menos interessantes que existiam de rock progressivo, disto e daquilo, mas ouvíamos estes e isto para nós era um desconhecido absoluto. São discos, não estou a falar de João Gilberto, mas o João Gilberto é importante também, música brasileira, mas são discos que têm uma carga de densidade poética, que não é muito apreensível de uma maneira imediata para uma criança de 9 anos ou de 10 anos. No entanto, nós ouvíamos isto com fascínio, da mesma maneira que ouvimos o Leo Ferré, nós falávamos bem francês, éramos uma família muito francófona, e ouvíamos e eram, sendo mensagens extremamente densas, complexas, que nós não entendíamos, mas intuíamos que o que interessava estava ali. Entendes? Dentro da própria forma da orquestração, da acutilância, da provocação, do gume que nós intuíamos que certos versos tinham. Há um fogo enorme no Jardim da Guerra, é uma imagem provocadora, Mariazinha a afundar, seja o que for, tudo o que, perfilados de medo, agradecemos o medo que nos salva da loucura. Nós estávamos noutra, não é? Só que isto, nós ficávamos agarrados a isto. E éramos nós que tínhamos os discos a tocar. A mesma coisa com os Pink Floyd, porque era um universo profundamente fascinante e diferente, conceptual, muito diferente das musiquinhas que punhamos a tocar em 45 rotações e que duravam 2 minutos e que nós ficamos todos contentes. Mas depois estas outras viagens mais longas, mais densas, e nós queríamos isso. Nós divertíamos, mas depois quero ouvir aquilo outra vez, há ali qualquer coisa. E isso obviamente permaneceu. Isso são as coisas que permanecem e que influenciaram profundamente o meu trabalho a nível
da composição musical para aquilo que tenho feito com bandas, que tenho reunido para trabalhar projetos conceptuais, desde logo os Beat Hotel, que foi a primeira coisa que fiz em 2012, fiz as músicas para um espetáculo que abordou a poesia da Beat Generation, do Ferlinghetti, do Jack Kerouac, do Ginsberg, do Corso, e a partir daí comecei a fazer outros projetos conceptuais, como vês, bastante diferentes, porque se pensarmos que o Beat Hotel trata a poesia norte-americana e que tem uma linguagem que tem muito a ver com o rock progressivo, quando vamos para a Flor do Lácio, que é um trabalho sobre a língua portuguesa, sobre os poetas que escrevem sobre a língua portuguesa, a partir de um soneto do Olavo Bilac, a presença da música popular portuguesa, a influência de um Zeca Afonso ou de um José Mário Branco está lá, quer dizer, não vale a pena, está lá e preside, de certa maneira, a minha ancoragem em termos de referências musicais, e a música brasileira também, porque a música que eu fiz para o soneto do Olavo Bilac é essencialmente uma bossa nova, tem ali um balanço muito bossa nova. E portanto, isto o que é muito interessante, muito interessante para mim, não sei, mas ver que é perceber como é que estas coisas são tão determinantes, sem que nós façamos a menor ideia que são determinantes e que de repente mais tarde se refletem no nosso trabalho. E daqui chegamos ao cinema, com duas imagens que tu escolheste, e que são absolutamente fantásticas, de um dos meus realizadores favoritos, que é o Tarkovsky. Este é do filme Nostalgia e do Kagemusha, do Kurosawa. Mas eu queria começar primeiro aqui com este filme, porque isto entramos aqui na maneira que eu te vejo, na construção que tu foste fazendo, porque isto é a digressão de um poeta à Itália, que vai andando por Itália perdido, a tentar escrever uma biografia do compositor russo e perde-se num mar de grandes emoções, e tu escolheste este frame absolutamente fantástico, que é Feelings Unspoken Are Unforgettable. E eu pergunto, os sentimentos não falados são inesquecíveis? Porquê? Porque é que os sentimentos não falados são inesquecíveis? Percebes? E que é importante este frame e esta frase. E ele anda perdido de uma grande melancolia, e ele só compreende quando encontra aquele louco, aquele excêntrico que vive naquela casa, que é povoado de água, ou seja, percebes o que é que eu digo? E isto é que eu gosto, os sentimentos, porque é que eles não podem, porque é que achas que eles não podem não falados, são inesquecíveis? Porque eu acho que porque as imagens são assim tão fortes e porque de alguma maneira os queres conservar só para ti Eu quando penso em imagem, penso em mais do que aquilo que normalmente nós pensamos enquanto definição de imagem. Eu penso em imagem, por exemplo, o texto impresso numa página branca é para mim imagem. E a própria expressão musical é também imagem, sobretudo se não for mecanográfica, ela é tocada ao vivo e transforma-se numa imagem, e está é inseparável da imagem, do facto de tu estares a tocar e das pessoas estarem a ver e de reterem sobre ti, fazerem sobre ti uma construção que vive da tua presença, independentemente de ser mais expressiva, menos expressiva, tu estás lá, e essa relação que vai muito para além da indústria, parece-me fundamental reter, quer dizer, a experiência da comunicação, tal como nós estamos a fazê-la aqui, é inerente a toda a história de contar histórias, no fundo, que é disso que estamos a falar. São feitas presencialmente e as pessoas retêm e veem, estão a ouvir, mas estão a ver também, não é?
Sim, ver bem as suas palavras. A mecanografia leva-nos para outro terreno, mas isto subjaz. Não, a imagem para mim é um bocadinho tudo. Eu achei bonito é tu ter escolhido este frame. Porque isso para mim é fundamental, quer dizer, porque é que os sentimentos não expressos são inesquecíveis, mas pertencem ao domínio do pessoal. E eu acho que para a nossa desgraça ou redenção, quando tu quando tu fazes alguma coisa que é do domínio da arte, tu estás a passar, a fazer uma metamorfose dos sentimentos, daquilo que tu pensas e sentes. E essa metamorfose opera-se na sua transformação noutra coisa. A transformação noutra coisa é, ao mesmo tempo, a inscrição dos teus sentimentos numa coisa que é independente de ti, ao mesmo tempo é a morte, é matar essa coisa. Eu acho que há uma relação muito estreita entre passar uma coisa a um suporte, seja ele qual for, é um acto, ao mesmo tempo, de a proclamar, mas de a matar. O Nietzsche, penso que era o Nietzsche que dizia que só encontramos palavras para expressar o que já está morto no nosso coração, que tem muito a ver com isto. Então, tal como este poeta, achas que somos exilados na nossa própria nostalgia? Disso eu não tenho dúvida absoluta. Somos exilados, mas há depois o gesto da passagem, da transmissão. É uma espécie de testemunho que tu entregas e que te liberta. Quer dizer, quando tu passas o testemunho numa corrida de estafetas, já não tens de correr mais, não é? E podes começar a correr porque é insaciável, a tua sede de correr é insaciável, mas tens que arranjar outra razão para correr. Se tu ficas com o testemunho só para ti, andas ali na pista até morreres de exaustão com aquele testemunho que não é um testemunho. Eu gosto muito da palavra testemunho aqui. Passar o testemunho. Ficas livre dele, não é? E ao mesmo tempo ficas livre para inscreveres outra coisa no teu, para estar disponível para outras experiências. E daqui passamos para esta imagem do Kurosawa de Kagemusha, que é um líder militar durante o período das guerras civis no Japão, no século XVI, que ele morre e, entretanto, o lugar dele é preenchido por um sócia e ninguém se apercebe disso. E isto é muito interessante porque é a ideia do duplo, de nós nos apropriarmos de imagem de alguém e ninguém se aperceber disso, não é? E aqui começa a entrar um bocadinho a ideia de máscara que nós tínhamos falado e a ideia que tem acompanhado o teu trabalho de investigação da máscara. E entretanto, à volta do duplo, foi interessante ler um ensaio que o Arthur escreveu, que é o Teatro e o seu duplo, onde desenvolve a ideia da necessidade do teatro moderno reencontrar aquela dimensão antiga que havia no início do teatro do tal, que é integrar a pantomima, a música, o canto e a dança. Tu reveste aqui no Arthur, neste lado da festa do teatro ser uma festa em que envolva a pantomima, a música, a dança, a representação. Eu acho que o Artaud é um espírito visionário que escreve de uma maneira que tenta congregar diversas correntes em termos filosóficos, em termos de teoria teatral, mas que essencialmente está contra um teatro que é o teatro da sua época. Quer dizer, aquilo que o motiva a escrever é uma reação ao teatro que ele despreza, que é o teatro burguês da primeira metade do século XX em França. E portanto, ele insere-se numa escola em que se tenta reivindicar ou retornar a uma essencialidade teatral que, no entanto, a meu ver, ele apresenta de uma maneira um pouco
intuitiva e caótica como possível, mas de acordo com a época. Não há há uma tentativa de organização, de uma sistematização daquilo que o teatro pode recuperar, mas que, a meu ver, não é absolutamente consistente. Não é? Mas o que ele quer é muito engraçado, porque eu acho que ele estabelece um paralelo muito grande e usa esse paralelo entre o teatro e a vida, a própria vida. A vida enquanto... quer dizer, eu acho que ele está à procura, essencialmente, de uma idade do ouro em que a magia comanda a vida. Não é o sonho que comanda a vida, mas é a magia que comanda a vida. Não é? Podemos estabelecer analogias entre magia e sonho, mas é diferente. A magia, ele acha que a magia é inata às pessoas e que tem a magia congrega um determinado tipo de energias que são energias intemporais, que são energias primordiais, que estão associadas, obviamente depois ele vai recuperar a ideia dos deuses antigos e do sagrado antigo, mas também a magia enquanto impulso, enquanto sinal de uma certa pureza que depois está completamente degradada na sociedade. Sim, mas era a ideia do duplo, mas não, já lá vamos voltar. Mas aqui há uma coisa que é muito importante, se me permites. Esta personagem é um sósia do rei, é um tipo que é um bêbado, mas é de tal maneira semelhante que é escolhido para desempenhar o papel do rei, porque é melhor que o rei, que se dê a entender que o rei está vivo em vez do rei estar morto. A razão por que eu escolhi esta imagem é porque, para já, sou um incondicional do cinema de Kurosawa. Depois gosto muito deste filme precisamente porque isto significa que ele está a representar, a personagem está a representar o papel de um morto. A personagem está a representar o papel de um morto e, se virmos bem nesta cena final, o que é que acontece? Ele teve a ousadia de agir como rei, porque era a condição essencial que ele estivesse calado. E numa reunião ele apropria-se de tal maneira dos movimentos do rei, que começa também a apropriar-se da personalidade do rei que está a substituir e começa a perceber o que acontece à sua volta. E de repente, no meio de uma reunião, ele dá uma sentença. E isto é a sua condenação, porque ele não tem o direito, pobre paisano, não é? Como pobre, não tem o direito de falar, ele não pode, ele não é o rei, ele é um simulacro do rei. E isto é a sua perdição. Portanto, a partir deste momento, do momento em que falou, tendo proferido, salvo erro, estou a citar de memória, a sentença que salvaria o seu reino, ele é posto fora, descobre-se que afinal então o rei estava morto há já muito e, não tendo seguido o conselho que ele deu em conselho, passo a redundância, em conselho de Estado, esse reino é perdido, perde-se numa batalha inútil contra os inimigos. Ele está, neste fotograma, a assistir à derrota do seu exército. E está com esta expressão de que, horrorizado, porque sente que é de tal maneira a personagem que encarnou que sabia que este era um destino inexorável se não fosse seguido o conselho que tinha dado. E depois está com o rosto pintado de branco. E isto é muito importante, porque é a cor da morte. E esta caracterização da morte é extraordinariamente importante em todas as culturas. Mesmo na nossa cultura, o branco, nós nunca envolvemos um cadáver em panos negros, mas adotamos aquela estranha ideia do luto negro, não é? É um bocadinho contrária às tendências dominantes. Mas esta ideia da máscara e da imagem existe
de uma maneira muito significativa como representação da morte. Ele está aqui usando um rosto que é já a sua morte. E é muito interessante se nós pensarmos que a máscara nos teatros tem esta analogia muito forte com o mundo dos mortos, porque sim, usar uma máscara em toda a tradição teatral, desde a Grécia Antiga até à atualidade, é sempre exibir um corpo morto, é sempre exibir uma ausência, mesmo que a tua personificação da máscara seja profundamente viva e profundamente ativa, há alguma coisa, há uma ausência que está presente quando a máscara está presente também, que é a ausência do corpo do ator que a representa. Isto tem imensas implicações em termos de... É por isso que eu estou sempre a pensar que inscrever seja o que for, e as duas coisas estão relacionadas, inscrever seja o que for, é sempre um gesto de morte. Inscrever uma palavra no papel impresso. Eu trouxe a minha Remington portuguesa, onde trabalhei durante muitos anos. Está ali aquela máquina de escrever, eu trabalhei nela. Eu não queria computadores, eu tive uma fase aos 20 e tal anos, quando não havia computadores, eu já estive fantasias. Computadores não é para mim. Mas depois fui viver para uma casa em que a vizinha de baixo não suportava esse teclado às 2 da manhã, e lá comprei um computador. Eu escrevi muita coisa naquele computador. Escrevi trabalhos de escola, escrevi o Romance da Raposa, a adaptação do Clínio Ribeiro, ainda naquele computador. O Físico Prodigioso também, a adaptação que fiz, já lá vamos. Mas estava a pensar nesta coisa, reparem, a página em branco, isto tem imensas ramificações, porque o fascínio da página em branco, que é uma página em branco, se pensarmos na teoria das cores, é uma página que reúne todas as cores que estão lá presentes. E, portanto, é uma página que é luminosa, é uma página de luz, onde tudo o que é luz está presente. E se pensarmos que com uma fita nós vamos desenhar letras através de meios mecânicos na página, vamos desenhá-las em que cor? Excluindo o vermelho, que é uma alternativa que nos dão. É o negro. Não é? O que é o negro? Apesar de tudo. É a ausência de cor. Não é? Portanto, nós vamos escrever coisas que retiram a cor, sobre a reunião de todas as cores vão inscrever a ausência de todas as cores. E há aqui, eu gosto destes paradoxos, porque nos ajudam a pensar que inscrever seja o que for é ao mesmo tempo matá-lo num certo sentido, não é? Isso existe também na sexualidade, existem muitas outras formas de vida. Há sempre a sensação de que cada vez que cumprimos um ato, ele representa ao mesmo tempo um fim, um fim de alguma coisa. Seja uma festa, seja o que for. Quando vemos as nossas fotografias, quando olhamos para fotografias do passado, quando olhamos para as fotografias dos nossos filhos, dos nossos netos, eu não tenho netos ainda, mas eventualmente investimos emocionalmente muito mais nelas. Mas quando vemos fotografias nossas, ou de nós para os nossos pais, ou os nossos pais, é muito interessante porque o Roland Barthes estabelece uma relação muito mais direta entre a fotografia e o teatro do que entre a fotografia e a pintura. Porquê? Porque a presença da morte é essencial ao conteúdo da fotografia. Nós estamos a contemplar alguma coisa que já vamos contemplar agora. Desculpa. Não faz mal, André. Não, era só para aproveitar aqui. Vamos ver aqui duas fotografias que tu escolheste, agora 5 fotografias. Esta da Tina Modotti, uma fotógrafa italiana, que depois teve a sua grande carreira no México, foi modelo, esta da Tina Modotti, e esta de uma artista conceptual polaca, que eu acho que não me estou nem enganar, não é exato, a Natália LL, que não a conhecia, criou uma fotografia pioneira na criação de imagens de vanguarda feminista na década de 1960. E tu aqui tens duas imagens
extraordinários em termos de contradição, mas da maneira que se usa. Esta aqui é a ideia do puppeteer, da marionetista, e esta imagem de uma mulher que eu não sei se ela tem, se isto é aqueles... É um pretzel. É um pretzel, exatamente. E nós tivemos um bocadinho a falar disto, é o erotismo que vês nesta imagem do pretzel, não é? E aqui o puppeteer, as mãos que mandam na marioneta. Sim, é difícil saltar de assuntos para assuntos, embora para mim eles estejam todos relacionados, profundamente relacionados, e talvez não consiga explicar exatamente porquê. Não, tem a ver com como tu passas aqui para estas fotografias e como de alguma maneira tu escolhes estas duas fotografias. Eu acho que está tudo encadeado. Está tudo encadeado. Tudo. Talvez eu pudesse voltar à história da página em branco, que é uma angústia literária reconhecida, não é a angústia da página em branco. Eu prefiro pensar que é a angústia da página sobre a qual nós vamos escrever uma escuridão, não é? Por causa da teoria das cores. Mas pensemos na angústia da página em branco. Não é necessariamente uma angústia, a página em branco é um terreno de possibilidades. A página em branco, como a tela em branco, como o papel em branco, é um território de todas as possibilidades. Nós sabemos, de antemão, por experiência, ou por experiência, ou por... como é que se diz? Porque sabemos, conhecemos outros testemunhos, que existem regras, ou leis, ou pelo menos demarcações de território dentro de uma página em branco. Da mesma maneira que existe um território num palco vazio. Era o Peter Brook que falava do espaço vazio. Se tu pensares no palco, é também um lugar onde tu vais inscrever todo um conjunto de narrativas possíveis e que, no entanto, não tem uma grelha. Quer dizer, ao contrário, talvez se possa fazer um desenho de observação, tu não tens à frente do palco uma grelha para determinar quais são os movimentos e a maneira como vais inscrever quer os atores, quer outros intervenientes, quer os objetos dentro daquele espaço. Mas é um espaço de possibilidade, exatamente como uma tela, como uma página em branco. E então eu gosto muito desta fotografia porque a arte da marioneta, que eu não pratico, não domino, mas não deixa de ser uma arte de linhas que é definida através do exercício da linha, que desenvolve movimentos sutis que são manipulados à vista do espectador. O mais invisivelmente possível, na maior parte dos casos, mas sim, as linhas estão lá. E essas linhas são profundamente orgânicas, porque gostam da organicidade destas mãos, porque nelas se inscreve todo o movimento subtil que é necessário para dominar a arte da marioneta. Mas essas linhas existem também invisíveis e de modo metafórico no palco vazio. É uma aprendizagem muito engraçada perceber como é que se preenche um palco, como é que se anda num palco. E vamos buscar a memória do cruzamento de todas as informações que temos, da pintura, da dança, da música, do nosso impulso, da nossa experiência negativa também, não é? Daquilo que sabemos que... Quando falo em experiência negativa, por exemplo, é uma coisa muito engraçada. Se tu pedires a um grupo de jovens, imaginando que estás a dar uma formação teatral de iniciação, se pedires a um grupo de jovens que improvisem uma ação, a violência é normalmente o primeiro dos temas. Desata tudo, a tentar puxar a coisa para si, e não há nenhuma consideração, nem pelo outro, nem pela escuta, nem pelo espaço. É uma experiência, digamos, negativa. E depois faz-se normalmente o trabalho de crítica sobre isso e percebe-se então qual é o valor disso, percebe-se que é cascalho, então isto é o cascalho, não sei porque é que a violência nos é tão inata, mas é cascalho, então depois vamos à procura das pepitas, das outras pedras mais nobres.
E Página em Branco é a mesma coisa. Tudo isto para mim está bastante relacionado porque eu me aventuro nestes territórios todos e tento transportar a experiência de umas coisas. E agora vamos passar para as imagens do... Falta o erotismo, não é? Mas sim. Mas deixemos o erotismo então. Já lá vamos. Vamos aqui. Eu gosto muito desta imagem, isto é a tua primeira encenação. E onde tu introduzes a máscara. Sim. Que é o certo? Certo. Adaptação do físico prodigioso e ao mesmo que isto é uma história pansexual. E quer dizer, não acredito. Estava a ler uma coisa de uma crítica não percebe que já é a primeira história pansexual portuguesa, a ideia do diabo com um fidalgo e com uma rapariga, este cruzamento. Porque esta adaptação, ou seja, porque é que decidiste escolher ser esta a tua primeira adaptação para teatro? É um conjunto de circunstâncias que tem a ver com 3 grandes temas que na altura Não, temos aqui o demónio, o cavaleiro e o mademoiselle. Sim. Mas não era esses 3 que eu me referia, não era essa triangulação. Os grandes temas aqui para mim são a máscara. Eu tinha acabado de tomar conhecimento de que existiam máscaras tradicionais portuguesas através de um livro catálogo do Benjamin Pereira, editado em 1973 pelo Instituto do Ultramar, que depois o atual Museu de Etnologia, no fundo, e fiquei fascinado com a existência das máscaras portuguesas em Trás-os-Montes. Tinha já uma atração muito grande pelo universo telúrico, chamamos assim, o universo rural, e isso vem provavelmente de antecedentes familiares, mas tinha passado por isso também no Romance da Raposa, com todo aquele universo do Aquilino Ribeiro, profundamente associado à natureza, profundamente associado a um mundo não urbano, e o erotismo, como terceiro ponto, lá está, mais uma vez. Eu andava na altura a ler o Jorge Bataille, penso eu, o Jorge Bataille, o Roland Barthes, e daí eu ter escolhido aquela imagem do pretzel da Natália, ela e ela, porque é uma imagem, eu não a conhecia há 2 anos talvez, e é uma imagem muito provocadora. Eu sou sensível às imagens eróticas, venham elas de onde vierem, não é? Venham elas da pornografia, do erotismo, seja o que for. E a razão porque eu quis trazer para aqui o tema do erotismo é porque acho que nós vivemos um enorme vazio do discurso erótico, sobretudo num tempo em que estamos a atravessar uma espécie de... Eu sinto que é como se estivéssemos a ver o Mayflower a regressar dos Estados Unidos da América e a ancorar num porto da Europa e a trazer não apenas o puritanismo de que nós bem prescindimos durante tanto tempo, embora substituído por um obscurantismo eclesiástico muito forte e político, naturalmente, mas parece que o Mayflower está a regressar e trazer não apenas o puritanismo que nós bem dispensávamos, não é? Mas a trazer já um evangelismo também no porão. E é terrível, porque hoje em dia estamos num momento em que nós não temos um discurso erótico na raiz. Quer dizer, já ninguém se lembra do Bataille, já ninguém se lembra do Barthes, já ninguém tem isso presente no seu modo de organizar as suas vivências e mundividências e as suas relações uns com os outros. E então parece que estamos nus outra vez, para usar um paradoxo, estamos vestidos outra vez de muitos preconceitos e de muitos bloqueios. E vivemos realmente esse vazio de discurso erótico num momento em que também estamos muito vigiados, por um lado, muito debaixo do olho, por um lado, em termos de comportamentos, e paradoxalmente, ao mesmo tempo, devemos florir, assumar uma coisa que eu acho que é extremamente estimulante, que são as discussões em torno do género, por exemplo, que eu acho que são provocações fantásticas
porque na medida em que, lá está, nomear uma coisa, a partir do momento em que expressamos um sentimento, uma emoção, uma ideia, é matá-la, não é? A partir do momento em que nós chamamos árvore à árvore, estamos a excluir a possibilidade dela ser outra coisa que não seja a árvore, não é? E eu gosto de pensar que poeticamente realmente somos mais do que aquilo que nos nomeia, não é? E eu penso que esse elemento é muito importante. Não sermos, não nos remetermos a ser aquilo com que somos, o nome pelo qual nos somos designados. Somos muito para além disso. E nesse sentido, eu acho esses movimentos muito importantes, muito interessantes, e conheço também muitos adolescentes que estão a viver isso. Têm sido os adolescentes mais interessantes que eu tenho conhecido. Obviamente que, por outro lado, na contrapartida, há uma provocação que também corre o risco de vir a virar-se contra si próprio, não é? Um excesso de normatização, quer dizer, aquilo que podia ser libertação incorre sempre no risco de querer impor-se como norma. E esse é o grande dilema, não é? Aquilo onde é que radica a nossa liberdade. É certamente fora da norma, no meu entender. E daqui regressamos à música, aos seus projetos, já tinhas falado, ao Beat Hotel, às canções para poetas que ainda têm construção, a Flor do Lácio. Temos aqui estas imagens, que há bocado já falaste desta tua relação com a música. Este é o Beat Hotel. Este é o Beat Hotel. É a banda, não é? O André Sousa Machado, o Fausto Ferreira, aquele senhor ali no meio, deve ser eu, o Pedro Blanco, o Edgar Caramelo e o Tiago Inútil. E aqui é um excerto de um espetáculo que ainda não está gravado em CD, mas que se chama Canções para Poetas, onde eu apresento uma série de composições minhas para poetas portugueses e norte-americanos. Aqui estou em trio, portanto, com uma formação de violoncelo e de piano. Isto foi no ano passado, perto de Almeirim. E daqui passamos... Numa terra absolutamente extraordinária chamada Fazendas de Almeirim. Fazendas de Almeirim. Quem não conhece tem que passar por lá porque vai alucinar, como se costuma dizer. E daqui passamos para este projeto que é fantástico. E aquilo que eu digo, quer dizer, eu não vi o projeto. Tu deste-me, fizeste aqui a partitura, tu interpretas, que é o Marandi Cubi, etc. Mas aqui vejo um bocadinho aquele, voltando aqui ao autor, aqui vejo, ou seja, pelas imagens que tu me apresentas, que além da interpretação, há um lado performativo, não sei se cantas, mestres, se danças, se há um lado de pantomima ou de manca, não me parece, através destas imagens, que seja uma mera representação, ou seja, obviamente que a representação divide em muitos fatores, mas percebes o que é que eu estou dizendo? Aqui tudo, mascaras, pintas, tens um pão, andas de um lado para o outro. Dizer, é um espetáculo que nós não vimos porque foi apresentado lá em cima. Sim. Só lá para cima, portanto, na capital. Falares um pouco aqui dele, porque, ou seja, está editado em CD, há um livreto, não sei onde é que se pode vender, acho que é um projeto lindíssimo que deviam ouvir e ler, não é? E daí eu quero ter feito esta associação destas 4 imagens antes de passar para o Rio Homem. Bem, isso está a ser uma chatice, isso nunca mais acaba, não é? Podemos ter que saltar para a Grécia. Pois é, eu sou salta-pocinhas e toco diversos instrumentos e agora és um renascentista. Renascentista são todas as crianças. Exato, não, como dizia um amigo nosso, que és um renascentista contemporâneo. Mas daqui podemos passar para violarinho das flores. Mas renascentista eu acho que são todas as crianças são renascentistas por natureza. Quando andam ali nos primeiros anos fazem de tudo, não é? Elas gostam de cantar, elas gostam de representar, elas gostam de pintar, dão-lhes lápis na escola, e depois deixam de ser renascentistas porque começam a especializá-las, é só isso, não é?
Eu não sou nenhum príncipe, as crianças é que são os príncipes. Eu acho que um verdadeiro renascentista é um verdadeiro diletante, que aquelas palavras ganham um cunho oposto ao seu significado inicial. O diletante era uma coisa elogiosa. O Leonardo da Vinci era um diletante. Ele fazia tudo o que fazia bem, e com conhecimento de causa. Não é? Eu não, eu faço assim, faço o que posso. Mas renascentismo, o espírito renascentista, eu acho que é uma coisa inata ao ser humano e que depois é coartada para entrar na via da especialização. Este espetáculo foi uma encomenda e permite-me voltar atrás dos montes, que é o meu território de opção, eu não sou transmontano, mas por via das máscaras, das montanhas e por via desse apelo, fiz muito trabalho de campo, chamemos-lhe assim, em Trás-os-Montes, e agora fizeram esta encomenda para escrever um texto sobre Trás-os-Montes e eu fui à procura do sagrado, porque há deuses locais pré-romanos e o Marandicui era um deles. É uma latinização que está inscrita numa ara votiva e que pode ser vista num museu de arqueologia, no Museu de Vila Real, não é exato? Sim, já não me lembro se é um Museu de Arqueologia e Numismática ou se é simplesmente o Museu de Vila Real. E então Marandicui remete para um epónimo que estará associado ao Marão, à própria montanha. E foi esse o ponto de partida, foi para mim, ainda uso expressões juvenis, foi foi é isto. Então atirei-me com unhas e dentes à ideia de que a montanha podia ser uma entidade, podia ter uma voz, podia falar, e então, no fundo, como a ideia era falar do território transmontano no seu todo, usei a persona do Marão, da montanha que fala e que se dirige diretamente aos homens para falar dos seus ciclos, das suas atividades, do ponto de vista de um deus montanha. E daqui passamos para Vilarinho das Fornas, onde temos estas três imagens fantásticas. Isto aqui, a aldeia que ficou debaixo da água, que isso mas ainda nos vemos aqui nas ruínas, e que esta imagem que tu estás com dois amigos, lá está, parecem três crianças a brincar com pedras e que tu estás a construir algo. Sim. Portanto, e há um regresso ao lugar mágico da adolescência e da infância. E isto tem a ver com o trabalho de investigação que tu fizeste para o teu romance, chamado Rei do Homem. Sim. Estas duas fotografias são minhas de 2022, são do ano passado. Quando lá estive, a cota estava muito baixa. E pronto, quando é possível, regresso lá. Não é? Aquela fotografia é dos anos 80, mas eu não sei exatamente de que ano é que é. Eu tenho que tirar isso a limpo, ou não. Mas foi a primeira vez que fui a Vilarinho e foi um momento, como é que se diz? Seminal. Sim, mas é uma bela palavra, eu gosto dessa palavra, seminal. Foi nesta viagem, esta fotografia é tirada pelo Luís Arnilo, e estou com o meu amigo Jupé, que já morreu, e estou com o Olhinhos, que eu não sei o que é feito dele. Fomos 4 miúdos, arranjámos um carro que era de um familiar qualquer, dissemos bora. Era fácil viajar 4 num carro, então fomos direitos à fronteira com Espanha e depois fomos ali serzindo a fronteira, não é? Passando de Cáceres para o interior, voltando a Salamanca, voltando a Zamora, Puebla de Sanabria, voltando e da altura entramos pela Portela do Homem, vamos a Vilarinho, sem saber onde é que íamos encontrar. E aquele momento para mim foi seminal, ou seja, aquilo foi tão marcante que
que passado 30 anos, ou o que é que foi, escreveu um romance. Já tinha feito umas tentativas anteriores, mas tinha deslocado o tema para os Açores, de associar esta coisa da água, da morte, da submersão, no fundo é por isso que eu também gosto muito do Tarkovsky, não é? Porque no Tarkovsky toda a memória, no fundo, aquilo que está naqueles planos longos que ele tem com a água a correr sobre objetos que já foram e que passam a estar debaixo de um manto transparente, mas que é um manto da memória. No fundo, são afinidades eletivas que nós temos com autores. Eu não sei o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, mas sei que gosto dele porque acho que tem a ver com o romance. E mais tarde surgiu finalmente o romance, que foi uma loucura, mas que me ajudou a perceber que é possível escrever 300 e tal páginas. E agora a tua nova grande viagem, que apresentas aqui em primeiro lugar, que é a Grécia. E todos, não, esta é a imagem de surpresa. Aqui está, tu, mascarado de careto, com uma... aqui num bar, não é? Tu dizes que eu acho que a imagem é fantástica. Tu aqui reencarnas a personagem e a marca. Adoro esta fotografia, não só pela tua expressão, pela expressão do outro senhor que está contigo. Sim, estamos os dois a enfabular. O que não é difícil atender. Sim, não. Ao desadiantado da hora, porque isto provavelmente pode ter sido às 7 da manhã. Às 7 da manhã já tínhamos todos bebido vários copos de agora. Portanto, nós já não sabíamos a quantas andávamos. Aquilo é terrível. Mas isto é o espírito grego, isto é o entusiasmo, não é? Isto é beber e saltar e pular e ser possuído, não é? Pelas forças primordiais. E esta fotografia está aqui também por razões afetivas, porque foi tirada pelo meu querido amigo Rui Cunha, que faleceu na semana passada e que é um dos grandes fotógrafos da natureza em Portugal. Faleceu aos 73 anos, precocemente. Eu quis homenageá-lo trazendo esta imagem que é captada por ele numa das muitas vezes em que estivemos juntos em Trás-os-Montes. Eu conheci-o em 86, na primeira viagem que fiz para ir ver as festas mascaradas, e portanto encontrámos várias vezes ao longo do caminho e fora de outros contextos. Está aqui como uma homenagem. E passamos agora para a tua grande aventura grega, e isto é fantástico porque o André andava com esta ideia há imenso tempo, de ir à Grécia visitar os teatros gregos, ou seja, voltar de alguma maneira à origem, e estamos a apresentar isto em primeira mão, porque isto é um trabalho que tu começaste a desenvolver, e é muito bonito, e eu fui, e eu e o Matheus escolhemos aqui trípticos, ou seja, fazer trípticos aqui com estes várias imagens de teatro que tens aqui que são muito bonitas, não é? São imagens fortíssimas. Queria que me falasses um bocadinho aqui desta tua aventura à Grécia e dires aqui à procura, não sei do quê, não é? De ti próprio, da de Dionísio, de investigar, de quê? Da chave. Da chave. A chave. Há um autor apócrifo que diz que a chave só pode estar na infância. Mas aqui neste caso a chave está na Grécia. Quando talvez o primeiro, passo que eu tenha dado assim mais consistente e mais sério, depois de ter tentado a arquitetura e ter aflorado a pintura e a fotografia e coisas que não estão completamente arredadas daquilo que eu quero fazer ainda, mas aquele passo que marca, digamos assim, referencialmente o meu percurso talvez será o teatro, não é? As primeiras coisas que se ouve falar no teatro é do teatro grego. Ora, caramba, é muito fácil passar várias décadas
ouvir falar do teatro grego, a ler sobre o teatro grego, a ver fotografias dos teatros gregos e não ver, desculpem, a porra dos teatros gregos. Desculpem a expressão, mas é mesmo assim. Então, e os teatros gregos, não é? Isto é um bocadinho como o deserto dos tártaros, não é? Então, e os tártaros? Nunca mais vêm, não é? Ou os bárbaros, do poema do Cavafis. Então, mas os bárbaros não vieram. Eu quero ver, não é? Aliás, isto faz-me lembrar um encontro fantástico que eu tive em Cuba com uma mulher grisalha chamada Magnolia, que se apaixonou por mim, uma mulher de quase 80 anos, apaixonadíssima por mim, assim, em bata de trazer por casa, estavam a comer um frango com o marido dela, ela dizia Andrés, e o marido dele ria-se, o marido dela ria-se. Andrés, cuando una mujer le quiere a un hombre, sus pechos se ponen duros. A Magnolia era uma antiga, era uma mulher que tinha visto o mundo, trabalhou na Marinha Mercante, tinha viajado imenso e atravessou toda a Revolução Cubana. Depois fomos para a casa deles falar e ela, há uma célebre canção do Unicórnio Azul, do Silvio Rodrigues, mi unicórnio azul, ayer se me lo perdi, não sei exatamente os versos. E ela dizia-me, Andrés, el unicórnio azul, pues me encanta, pero yo quiero verlo el unicórnio azul, no quiero verlo, ¿dónde está el unicórnio azul? Porque a esperança é uma coisa tramada, não é? Sim. E ela queria ver o unicórnio azul. Eu queria ver a Grécia. Não posso falar da Grécia, porque estou a escrever sobre a Grécia, estou a escrever sobre o teatro grego, sobre a marca, claro, e tudo isso, mas eu não posso falar da Grécia sem ter estado lá. E de facto faz toda a diferença. Vai passando, Matilde, agora vamos. Era só para termos aqui a noção dos diferentes espaços e da perspectiva do que tu encontraste. Sim. E do que ainda está conservado, do que ainda está em ruínas, pois é esta coisa absolutamente fantástica que há muito nos teatros gregos, em que estamos no teatro e estamos a ver o mar. Que é absolutamente mas isso é porque é uma ruína, não é? Porque na planta original ninguém está a ver o mar. Há uma skénia construída à frente da plateia que tem uma construção sólida sobre a qual é posto um telão pintado, os teatros são cobertos, são fechados e, portanto, os gregos antigos não estavam a ver o mar. Sim, não, estou a falar de nós. Nós vemos o mar. Ver o mar perante uma ruína. Sim. A ideia da memória. Mas a chave está na Grécia. A chave para aquilo que me interessa, que é o que é que me interessa? É perceber qual é, no fundo, mais uma vez, uma tríade. Qual é a relação entre o sagrado, o profano, aquilo que é o texto, que é a poesia, não é? Que é a passagem o nascimento da tragédia, em suma, não é? E da comédia também. A passagem e porque é que o vinho, porque é que Dioniso tem tanto a ver com o teatro, de maneira que isso está relacionado. E é bastante mais simples do que eu pensava. Eu lembro que tinha falado contigo no outro dia do Oráculo de Delfos. Está escrito, conhece-te a ti próprio. Já te conheces depois desta viagem à Grécia? Não, de forma alguma. É por isso é que vamos mostrar aqui, a seguir, este díptico que eu e a Matilde preparámos, a seguir, Matilde, que é absolutamente fantástico. Estou aqui, encarnando Dionísio, penso eu, que é fantástico, e aqui a balança das almas. Sim. Que são duas imagens. Para já, esta a tua imagem dionísica, e depois a balança das almas. Balança das almas, quando éramos ir ter com os Zeus e pesava as almas, não é? Queres falar um bocadinho esta ideia da balança das almas
ou seja, que atravessa não só a Grécia, mas o Egito, que no Nepal e no Tibete é muito bonito, põe-se pedras brancas e pedras pretas de um lado e do outro, para pesar as nossas ações, esta ideia da balança das almas. Sim, no fundo, para chegar ao lado que eu quero, a arte leva-nos a alma. Os gregos acreditavam na alma, os romanos acreditavam na alma. Há uma coisa muito engraçada porque tem a ver com aquilo que eu quis dizer no postal, aquilo que está no postal. Não é? A imagem é o que permanece quando tudo o mais desaparece, tem a ver exatamente com, para mim, centralmente com a ideia de metamorfose. Se pensarmos nos lepidópteros, os lepidópteros são as borboletas e as mariposas, se pensarmos no processo de metamorfose que elas sofrem, quando atingem o estado final dessa metamorfose, atingem o estado da imago, que é o latim, a expressão latina para imagem. Ou seja, há todo um processo que é anterior, mas que ainda não é a imago, no processo de metamorfose destes insetos. Não é? E isso acontece também no processo criativo. Há todo um processo de metamorfose até a cristalização da imagem. E há todo um processo de metamorfose até à cristalização da pauta daquilo que é a música e que ou há todo um processo de metamorfose naquilo que é a ideia que depois se transforma num texto impresso e está ali finalizado, e é isto. Pronto, acabou. Vamos passar ao próximo. Morreu, de certa maneira, já não é meu. Morreu também no sentido de já não me pertence, não é? É uma coisa que já é pertença dos outros, já não está aqui a habitar. Quando falo em morte é também nesse sentido, não é? É o que já não circula aqui dentro. Está feito, agora vem o próximo. Não é no sentido absolutamente literal, não é? Da mesma maneira que o Arthur também não falava no teatro da crueldade, no sentido da crueldade literal. É importante perceber essas nuances. E, muito curiosamente, esta balança das almas foi encontrada, eu não sei se isto foi encontrado, não me lembro, mas mesmo, por acaso acho que na nota do museu não faz a referência. Seja como for, é do século XVI a.C., são aqueles artefactos que se colocam junto aos defuntos e com os quais eles são sepultados. Isto é ouro, aí vão eles para debaixo da terra com uma balança para a sua alma ser pesada. A coincidência aqui é que destes dois pratinhos, naquele e neste aqui, salvo erro, a imagem aqui não consigo perceber muito bem, mas em dois pratinhos a forma que lá está é a forma de uma borboleta. Ou seja, há uma associação entre essa leveza do ser e o estado da imago, não é? Que funciona aqui como uma boa reflexão sobre o que é a imago. E a imago é também a máscara do defunto, particularmente entre os romanos. Os romanos fazem, muitas vezes ainda em vida, é uma coisa que estava reservada aos nobres, digamos assim, aqueles que desempenhavam cargos politicamente relevantes, mas fazia-se um modelo em cera do seu rosto. E depois, quando morriam, essa imago, essa imagem, era personificada por atores, ou seja, os atores, muitos romanos também se prestavam a essas coisas, naturalmente funções menores, digamos assim, mas vestiam-se de acordo com o traje honorífico do defunto e usavam a imagem do defunto sobre o rosto. E, portanto, essa é uma das funções da máscara também, como a máscara mortuária que conhecemos no Egito, que conhecemos as famosas máscaras de Micenas, de ouro, não é? A ideia de imagem é também, tem sempre essa ideia de alguma coisa que reflete, alguma coisa que reflete qualquer coisa que transitou. E, portanto, daí eu fazer essa relação constante, essa ideia constante que é
não a mimese, não a imitação, não nesse sentido aristotélico em que podemos questionar a função da arte, mas no sentido em que é a permanência de algo que já se foi. E isso continua a existir. Um texto fica de algo que já se foi, que foi a energia vital que levou à sua produção. E isso relativamente a todas as formas criativas. É por isso que antes de lermos o poema que tu escolheste, chegamos a esta frase de Cesarini, que só há 3 maneiras de viver neste mundo: ou bêbado, ou apaixonado, ou poeta. Reveste nesta frase? Eu, se possível, gostaria de viver as 3 em simultâneo. Em simultâneo seria o melhor. Isso é Baudelaire, no fundo, não é? Embriagai-vos de vinho, de poesia, ou seja, do que for. Mas sim, esse estado porque esse estado de exaltação, não falámos disso, mas isso é fundamental, quer dizer, porque é que o vinho e o teatro estão tão relacionados? Porque o teatro é um aprofundamento e uma normatização, se quisermos, do ritual dionisíaco. O ritual dionisíaco é um ritual que é feito fora da cidade. É um ritual que começa por ser um ritual... É um ritual... Não, e antes das colheitas, dependendo do lugar onde te encontras, porque há vários festivais dionisíacos ao longo do ano. Uns são propiciatórios, outros são celebrativos, digamos assim. Mas começa no campo, começa pela instauração do culto dionisíaco, que se torna um culto central. É o último deus a entrar no Olimpo, é um deus muito peculiar, com características muito humanas. Os outros também estarão, mas por outras razões. E depois é muito engraçado porque se torna um deus premente em termos de culto, que chega a Atenas, que é levado de Tebas para Atenas, ou seja, há uma união política entre Tebas e Atenas que faz com que a estátua do deus seja levada para a polis, consumando assim uma união que é política, e há uma urbanização, uma urbanização do culto, ou seja, o culto passa a ser celebrado na cidade e reproduzindo de uma maneira estilizada aquilo que acontecia nas clareiras no campo, não é? Onde os primeiros templos e os primeiros rituais se realizavam. É muito interessante, por exemplo, se pensarmos que aquelas colunas que nós nos habituámos a ver, a circundar, a fazer o peristilo dos templos, são no fundo o quê? O templo está no seio e aquilo todas aquelas colunas são representações simbólicas do bosque, da clareira, das árvores, não é? E é uma maneira de transportar para o universo arquitetónico da pedra aquilo que era o lugar selvagem, selvagem, porque é que eu disse selvagem? O lugar onde a natureza, os ritos no meio do bosque, no meio da floresta, não é? E essa operação que se faz coincide com a passagem do rito dionisíaco com um rito que é um rito urbano, inscrito segundo os parâmetros da polis, e nós sabemos que a polis quer dizer, tem uma série de pressupostos, além dos edifícios públicos, tem que ter um ginásio, um teatro, entre outras coisas. Se não tiver um teatro, não é polis, é ainda uma aproximação, mas não é ainda a polis. E Dioniso, por causa por duas razões, penso eu, por causa dos cânticos que se fazem em seu louvor, por causa das procissões que se fazem em seu louvor, e dos cânticos que informam essas procissões, essas celebrações, que são já tentativas de escrita poética fixa. Já estamos no domínio
do ditirambo e, portanto, passamos a ter formas de poesia que são fixadas e reproduzíveis no tempo. Alguns chegaram até nós. Ao passar para a cidade, sofre um processo de alteração que vai dar origem ao texto poético que está na base das tragédias e das comédias. Mas mantém-se a ideia de... eu não chamaria ascese, porque eu acho que a ascese é uma coisa mais cristã. Eu acho que no caso do Dionísio a possibilidade é o Deus descer aos homens através da operação do vinho, da intoxicação. E portanto, é a permanência dos rituais dionisíacos, transportes para dentro da cidade, mantém essas características de intoxicação, que se chama entusiasmos. Nós sabemos muito bem o que é o entusiasmo, não é? Sabemos, não sabemos. Ainda não estou completamente entusiasmado, mas lá escrevi. Não, é por isso é que escolheste este poema do Borges, Assume, para terminarmos a sessão. Sim, já vai longa, não é? Mas não vai por aí fora. Não vai longa. Estamos a chegar... Mas essa chave é muito interessante, desculpa só finalizar. Não, isto era por causa da embriaguez. Que é perceber que é muito simples a união entre o sagrado, o teatro e a poética parecem-me a mim associações muito simples. Têm a ver com a prestação de um culto, têm a ver com a importância que esse culto adquire como um culto que domina ou que prevalece sobre muitos outros cultos, e com a ideia de que na procissão dionisíaca há papéis que podem ser desempenhados por aqueles que participam na procissão, essencialmente os sátiros e as mênades, e a forma de fazer com que o sagrado se impregne naqueles que participam no cortejo e alterem, remetendo para a ideia da alteridade, que é essencial ao teatro, que é o ser-se outro, passar-se a uma condição diferente daquela que é a nossa condição cotidiana, sofrer-se um processo muitas vezes de inversão, inclusive do nosso lugar nas sociedades. Isso é não apenas permitido, porque é tolerado em tempo de festa, mas é cultivado através de um estado de entusiasmo que representa, de facto, uma intoxicação, mas que é uma intoxicação sagrada, no sentido em que se ascende à condição do Deus. O Deus passa a habitar dentro de nós, no seu estado, digamos assim, que no fundo é mística. Sim. Que é uma maneira de chegarmos a Deus sem intervenção de Deus, ou seja, é uma maneira mais profunda nós chegamos a... Portanto, eu diria que é místico, que há uma relação mística com o Deus. Não nos dá... Percebes o que é que eu estou a dizer? Sim, há sobretudo, socialmente, a possibilidade de procedermos a essa alteridade. E isso não era uma coisa muito óbvia, no sentido em que estávamos num tempo diferente e, portanto, esse era o mecanismo e era exercido por uma função sagrada e não por uma função, digamos, que depois, hoje em dia, podemos identificar com situações como o carnaval, que obviamente tudo deriva daí, mas que já tem outro sentido social completamente diferente. Essa primeira normatização ainda é cultual, é profundamente cultual e portanto, escreve-se no domínio do sagrado, é a forma de o fazer. Não é uma apropriação, não é uma apropriação cultural, como lhe chamaríamos hoje em dia. Vamos ler a soma? Bora.
Nós não ensaiámos, vamos ler isto, os dois, porque obviamente o Dizar e o poeta é o André, mas eu vou ler a parte negrita. É um poema do Jorge Luís Borges, que me acompanha há muito tempo e acho que vai ser Chama-se A Sombra. mais ou menos óbvio. E nós temos acabado todas as sessões sempre com um poema. Eu acho que a escolha deste poema tem tudo a ver contigo. A soma. A sombra. Diante da cal de uma parede que nada nos impede de imaginar, infinita, sentou-se um homem que premedita traçar com rigorosa pincelada na branca parede o mundo inteiro. Hortas, balanças, sedimentos, jacintos, anjos, bibliotecas, labirintos, âncoras, o esmal, o infinito, o zero. Povoa de formas a parede, a sorte que em curiosos dons não é a vara, permite-lhe dar fim à sua porfia. No preciso instante da morte, descobre que essa vasta algaravia de linhas é a imagem da sua cara. Obrigado, André. Mano, obrigado. Obrigado. Obrigado pela vossa paciência. Obrigado. Obrigado. Obviamente não pela vossa paciência, porque acho que a conversa com o André foi fantástica. Eu gosto muito do André, é um amigo recente, mas que eu digo que já é um amigo antigo, porque temos esta empatia pela poesia, pela literatura, pela imagem. No fundo, é uma amizade dionísica. Queria agradecer ao Nuno Galvão, o nosso querido enólogo da Adega da Vermelha, por patrocinar e ter esta generosidade connosco para estar aqui sempre nestas sessões com o seu vinho magnífico. Obrigado, Nuno, mais uma vez. À equipa extraordinária da Sociedade Nacional de Belas Artes, ao Rui Pinheiro, que está ali atrás, sempre muito discreto. A nossa querida Matilde, a nossa maravilhosa designer, ao Paulo, mestre das luzes, a Manuela, que eu não sei se ela está aqui ou já se foi embora. E agora passamos à parte, nós somos pessoas generosas com os nossos amigos e com os nossos convidados, de te oferecer, não dionisicamente, mas de uma maneira semelhante, algo, pequenas coisas. Eu passo a apresentar, lembro-me sempre aqui dos programas. Isso é um teste de visão. Este maravilhoso saco da Sociedade Nacional de Belas Artes, com design da nossa Matilde, muito bonito. Os sacos agora de pano estão na moda, estão ali à venda por um preço, por uma módica. Simbólico. E lá dentro, simbólico, lá dentro o que é que tu tens? Um maravilhoso bloco. Estás a abrir o meu presente. Para assentares as tuas ideias. Não, isto é uma maneira, estás a ver aquela maneira do preço certo, que vamos mostrando as coisas para todos verem o que tem lá dentro. Um lápis, um lápis, eu não penso que necessário, e uma caneta, e o que nós tivemos a ouvir, somos patrocinados pela Orquestra Metropolitana, e isto foi a escolha do nosso André, Fernando Lopes Graça. Não sei se estás a apanhar tudo, Edu. Portanto, este pequeno saco, eu a partir de agora penso, sempre que tu fores a algum lado, peço-te que andes com esse saco. Eu acho que seria bonito para connosco e com a Sociedade Nacional de Belas Artes. Aqui tens, eu tenho um igual, acho que vai muito bem com o teu cabelo branco, aqui as letras brancas. E é tudo, mas espera aí, Paulo. Tens algo a dizer ainda, Paulo? Mais uma vez provas, esqueces tudo, mas... Idade. Sim, temos aí uma pequena caixa de bombons para ti, André, porque temos um patrocínio também de chocolates Regina. Tu lembras dos chocolates Regina? Então não lembro. Está aqui, é uma grande, uma tablete muito grande. Tem cuidado a abrir, porque é delicado, portanto, ser delicado
não sejas dionísico ainda, mas ser delicado com a abertura do chocolate. É para abrir, não é? Sim, tem um laço. Pois, uma flor, um laço. Estás a ver? Olha. Então, isto é Natal. Incrível. A Sociedade Nacional de Belas Artes tem as suas coisas. Não fazíamos isto com todos, só com alguns. Eu acho que é um iPhone. E num tablet. Sabe aqueles tablets novos, agora gigantes? Uma tablet de China, não é? Exato, uma tablet da China. Vê lá. Pronto, olha, a brutalidade. Vi fazer isto num filme. E era com blusa, não era com plástico. Ah, uau! Ei, uau! Epá, é a fotografia que está ali no postal. Isto é uma grande chapa, João, parabéns. Isto é uma chapa fantástica. Isto é uma máscara que eu comprei. É um escultor italiano, uma máscara de comédia dell'arte, ao Pantalone. Comprei já há muitos anos e graças ao endividamento por causa dos cartões de crédito, sem ele não teria conseguido comprá-lo. Isso foi uma história, isso é outra história. Epá, mas tenho muitas fotografias feitas com esta máscara, mas nenhuma como esta, João. É incrível, uma chapa fantástica. Não, tem a ver com o teu talento também para representares a personagem, que agora até podes. Que a personagem é fantástica, é uma personagem veneza, não é? Um veneziano, não é? Sim. E o que é bonito na máscara e nesta capacidade de transformação que o André falou e que nós estivemos aqui a falar. Ficaste um bocado impressionado. Fiquei. E ele de repente cobre a cabeça com esta meia, coloca a máscara, penteia as suas sobrancelhas e de repente é outro. A voz, a expressão, e começa a falar assim. E a própria personagem é fantástica. É assustador, não é? É assustadora. E das várias cenas que eu fui captando com o André, eu acho esta absolutamente magnífica, que é o olhar, não há boca, o rosto perde-se, não é? E a máscara ganha vida. E aqui temos o Kagemusha, o Kurosawa. E pronto, e era a surpresa que nós tínhamos para ti. Fotografia incrível, muito obrigado, João. Fotografia incrível. Eu já tinha gostado muito de ver no postal, mas de facto assim, nesta escala, é maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Grande chapa, mano. Grande chapa, Michel. Obrigado. Terminamos com esta música animada. Sim, esta música assim. Muito obrigado.